E aí, ações da CSN Mineradora ou da Vale? Qual delas está mais barata hoje? Qual tu acha, Gleison? Acho que a gente vai descobrir hoje. É isso aí, é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E além disso, eu vou te mostrar como saber, em qualquer momento, qual ação está mais barata. Em outras palavras, qual faz mais sentido comprar e qual não faz sentido comprar. É claro que de acordo com a minha estratégia de investimento. Então presta muita atenção no vídeo e comenta aqui para você qual dessas duas ações hoje é a mais barata. Então, para você entender qual ação mais barata, a gente precisa entender o cenário em linhas gerais. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu percebi que essas duas empresas, a Semin 3 e a Vale 3, elas ganharam popularidade recentemente e elas estão bem em alta entre os investidores. E embora ambas empresas tenham grande dependência do mercado de minério, e embora o minério esteja num patamar mais alto do que a média e tenha andado bem, o fato é que essas duas empresas, mesmo estando no mesmo setor, vêm tendo resultados bem diferentes. As ações da CSN Mineração, por exemplo, sobem cerca de 87% nos últimos 12 meses, enquanto as ações da Vale têm uma queda de cerca de 12%, que é bem abaixo do resultado do Ibovespa nesse mesmo período, que é de uma alta de 25%. Ou seja, a CSN Mineração está bombando enquanto a Vale está ficando para trás. O que pode ser explicado pelos resultados dessas empresas. Porque de um lado, a gente tem aqui uma Vale que, embora tenha tido um resultado acima das expectativas, apresentou uma queda de 36% no seu lucro no terceiro trimestre de 2023, enquanto a CSN Mineração viu seu lucro líquido mais do que dobrar no mesmo período. E além disso, elevou as expectativas sobre produção, que fez o mercado ficar bastante contente. E aí, quando o investidor, pessoa física comum, está na dúvida entre qual ação comprar e vê resultados tão diferentes em empresas aparentemente tão parecidas, ele fica muitas vezes confuso. Como saber qual dessas ações faz mais sentido? Será que vale mais a pena apostar naquela que está trazendo resultados melhores, embora ela já tenha subido mais, ou naquela que ficou um pouco para trás e que as ações não acompanharam o restante do mercado, mas que pode ter um bom potencial? E aí, quando o investidor fica confuso, o que ele faz? Ele vai atrás de informações. E muitas vezes, com as informações, ele fica ainda mais confuso, porque te liga só no que estão falando. Os analistas do Banco do Brasil, por exemplo, eles são mais a favor da Vale. De todo o setor, eles apenas têm no radar ações da Vale que, além de baratas, eles destacam ter um bom potencial de dividendos e também de recompra. Também tem aqueles que estão otimistas com as duas, como os analistas da Genial, que nos lembram aqui que uma decisão de comprar ações nem sempre é A ou B, às vezes pode ser A e B. O Morgan Stanley está pensando muito parecido com a Genial. Ele vê perspectivas positivas para o minério e acha que as duas ações aí podem se sobressair. Enquanto o outro Morgan, o JP Morgan, tem uma visão diferente. Ele, inclusive, rebaixou a CSN Mineração, mesmo estando otimistas com o minério de ferro. E aí eles justificam que fizeram isso por conta do preço. Em outras palavras, valuation, citando aí que a CSN Mineração ficou mais cara que os seus pares. Enquanto a Vale, eles recomendam compra, dizendo aí que a Vale está mais barata. Agora, qual será das duas que está mais barata? Eu vou explicar aqui o meu método e te mostrar como ter um método claro, uma estratégia clara, te liberta dessa dependência de ficar lendo análise de empresas ou de ficar estudando no pouco tempo livre que você tem sobre qual ação faz mais sentido. E com isso você vai tomar decisões com mais clareza, sem ter mais dúvidas, como por exemplo a do Cristiano, que comentou que tem posições CSN, Gerdau e Vale, e tem dúvida se vale a pena ter mais empresas do setor. Então, vou falar aqui da Vale, vou falar sobre estratégia, vou falar sobre CSN Mineração e vou te mostrar na prática qual das duas está mais barata. Se você está assistindo esse vídeo é porque você quer investir melhor, é porque você quer ter mais clareza nas suas decisões de investimento, seja em ações, seja no mercado como um todo. E se esse é teu objetivo, eu tenho um dever aqui de te apresentar uma oportunidade para que você tenha muita clareza sobre como montar uma carteira de investimentos muito boa para 2024. Para isso, tá, eu vou fazer um evento ao vivo, totalmente gratuito, em que eu vou te revelar as minhas estratégias para você aumentar o seu potencial de retorno, investir melhor e ter muito mais clareza nas decisões de investimento. Essa aula vai rolar no dia 13 de janeiro, às 20 horas, e é gratuito para todo mundo que estiver participando. Ela é muito mais aprofundada do que um vídeo qualquer aqui no YouTube. Por isso, você leva a sério seus investimentos, quer conquistar a liberdade financeira, ter mais clareza sobre o que fazer, é só apertar nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição para garantir a sua vaga nessa aula. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nas duas empresas que a gente está comentando, a começar pela Vale. Se você colocar aqui a Vale, nossa planilha inteligente comparação de ações, você vê que se trata de uma empresa que está relativamente descontada no múltiplo EV/EBITDA, está com preço por lucro relativamente baixo, um dividend yield
bem razoável aí para os últimos 12 meses e tem bons indicadores de rentabilidade, né? Um bom ROIC, um bom ROI, margens boas e uma relação muito tranquila entre dívida líquida e EBITDA. Porém, como eu falei, ela não vem trazendo um bom resultado aí nos últimos 12 meses, embora nos últimos 5 anos a coisa seja um pouco melhor. Se você for olhar os resultados recentes da Vale, aqueles em que o lucro líquido caiu, mas for dar uma investigada com uma lupa maior, o que você vai ver? Você vai ver uma alta da receita, uma boa disciplina de custos e despesas, que resultou num aumento no EBIT, né, que é algo muito similar ao resultado operacional da empresa, porém, ainda assim, uma queda no lucro líquido. Tá? E o que tem entre o lucro operacional e o lucro líquido? Tá? Tem basicamente duas coisas, o custo financeiro e os impostos que a empresa paga. Mas antes disso, quero dar um zoom aqui na evolução do EBIT, ou na variação dele, o EBITDA, que inclui despesas de depreciação e amortização, para você ver como a empresa surfou relativamente bem o aumento do preço das commodities e também aumentou um pouco de volume. Então, embora o lucro tenha caído, o resultado operacional foi melhor, o que inclusive deixou essa empresa mais barata de acordo com a minha estratégia. Tá? E aí, antes de falar de CSN Mineração, antes de falar de Semin, quero falar um pouco da minha estratégia, que foi baseada, foi derivada desse livrinho aqui, A Fórmula Mágica do Joe Greenblatt para Bater o Mercado de Ações, que simplesmente quando eu li ele, cerca de 10 anos atrás, minha cabeça estourou, porque ele trazia uma ideia totalmente diferente do comum para você analisar e selecionar empresas. E não eram Zé Ninguém escrevendo esse livro. O Joe Greenblatt, ele já era gestor de investimentos profissional há décadas, uma performance invejável nos Estados Unidos. Ele é um cara muito respeitado por lá, inclusive ele é professor de Columbia, uma das melhores faculdades de finanças nos Estados Unidos. E nesse livro, basicamente, ele explica o método dele, que foi a base para eu criar o meu, que é um pouco diferente, adaptado ao Brasil, mas que basicamente é um método totalmente matemático, como que ele propõe nesse livro, em que a gente sai de todas as empresas na bolsa, roda uma série de filtros, como o filtro de liquidez, setorial, de resultado operacional positivo, e chega numa lista, num ranking de ações como esse que está na tela. E a nossa ideia aqui é comprar uma cesta de ações baratas. Por quê? Porque a gente percebeu que quando você mantém uma cesta de ações baratas na sua carteira, você tem maior potencial de retorno em relação ao investidor que mantém uma cesta de ações caras. Então, ao estar comprando ações baratas, você está aumentando seu potencial de retorno como um todo. Então aqui, quando eu te revelar qual está mais barata, vai ser com base nessa estratégia, beleza? Mas antes, vamos entender um pouco sobre a CSN Mineração, a Semin 3, que, como o nome diz, atua na exploração de minério de ferro, sendo uma subsidiária da CSN. É uma empresa recente na bolsa, cujo IPO foi feito faz poucos anos e que possui estes números aqui que eu vou te mostrar. Em relação à Vale, ela está um pouco mais cara pelo múltiplo EV/EBIT, está mais cara também pelo múltiplo de preço por valor patrimonial, também pelo preço por lucro, mas tem dividend yield um pouco maior. Por que isso, tá? Se você for ver aqui os indicadores fundamentalistas da Vale, não da Semin, ela está com payout de 28%, que significa que ela distribuiu 28% do lucro líquido nos últimos 12 meses, e isso já fez a Vale ter esse dividend yield. Imagina se ela distribuísse 100%. Já a Semin, com um dividend yield maior atualmente, de 10%, e um preço para o lucro mais alto, significa que o payout dela é maior. Se for ver aqui no payout dos últimos 12 meses, está acima de 100%, é o que é algo extremamente não recorrente. E aqui você pode ver que o payout da empresa subiu muito mais do que o lucro, provavelmente ela está distribuindo aí o excesso de caixa, lucros acumulados no passado, o que torna esse dividend yield potencialmente não recorrente daqui para frente. Se você pegar aqui a nossa mesma planilha inteligente e for dar uma olhada nas empresas com maior dividend yield, você vai ver que a CSN Mineração ela chega perto, né? Se a décima tem um dividend yield de 10%, quer dizer que ela está ali perto das empresas com maior dividend yield atual. É claro, isso aqui não é garantia de dividend yield futuro. Agora, por outro lado, se você analisar as empresas pelo menor EV/EBIT, que é algo muito parecido com o que a gente olha aqui, você vai ver daí que quem chega perto é a própria Vale, tendo aí um EV/EBIT perto de 6, e aqui nossa lista top 10 tendo cerca de 4. Você pode baixar essa planilha para analisar diversas ações, comparar múltiplos entre elas, que nem eu estou fazendo aqui, e tomar decisões melhores de forma totalmente gratuita, apertando nesse botão ou no primeiro link aqui na descrição. Agora, vamos lá. De acordo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, a estratégia que eu sigo aqui, ambas empresas passam pelos filtros que a gente coloca. Elas têm boa liquidez, elas têm resultado operacional positivo, elas não estão no setor bancário ou de seguros, né? Não são seguradoras, são empresas que a gente acaba excluindo aqui de acordo com o método. A gente consegue comparar pau a pau uma com a outra. E o que a gente tem aqui, tá? A gente tem a CSN Mineração na 27ª posição, na lista das ações mais baratas da bolsa, com a yield de 14,40%. O que significa a empresa estar na 27ª posição da nossa estratégia? Significa que quem tem ela, se for seguir a estratégia, teria que, se for seguir tudo que a estratégia manda,
né, recomendação de investimentos, manter. Porque embora ela não esteja entre as 20 mais baratas da bolsa, ela está mais barata do que a média. Lembrando que a gente compara um total de 162 empresas que passam pelos critérios. E ser 27º numa lista de 160 e tantos é bom, tá acima da média. Agora, barata mesmo, de acordo com a nossa estratégia, tá a Vale. A Vale, se você olhar na mesma estratégia, comparando os mesmos dados, é a 13ª ação mais barata da bolsa, com um yield de 17,08%. O que acaba sendo, nesse caso, alinhado com a maioria dos analistas de investimentos que comentam, né? Justamente questão de valuation, a Vale está mais descontada. Uma grande conclusão, tá? Entender qual é mais barato é óbvio que vai depender de qual estratégia você segue. De acordo com a minha estratégia, que eu entendo que uma estratégia tem que ajudar a trazer clareza às decisões, a Vale está mais barata que a CSN Mineração, que não está cara. E aí, se você quiser comparar diferentes empresas, eu sugiro muito ter acesso à nossa planilha, Inteligente Seleção de Ações. Se você quiser saber onde eu vou investir em 2024, como é que eu vou montar minha carteira, fiz um vídeo bem legal há pouco tempo atrás, que eu vou deixar o link aqui. Lembrando nossa aula do dia 13 de janeiro, primeiro link na descrição. Era isso, um grande abraço e até mais.